Cumprir também o tempo. Quero também, mas não posso deixar de agradecer o convite, né, que foi endereçado pela Eliana, equipe da Cerveja e Denise, saudar a todos da mesa, os colegas, muita gente assim muito querida, e agradecer também aos palestrantes que me antecederam, a linda poema, né, do Fernando Pessoa, que eu acho que ele é sempre atual, né? Então assim, me fez muito bem escutá-lo nesse momento. E aí eu trouxe, só para a gente começar, eu sou psicóloga, né, também trabalho aqui no Poder Judiciário há 20 anos e 18 anos fiquei lá na vara da infância. Então, e desde 2002, junto com a Solange, Joana, que está aqui, coordeno um grupo de apoio à adoção. Então, antes da gente entrar, né, o tema da mesa propriamente dito, eu só queria rapidamente pontuar assim, essa questão da habilitação para adoção da forma como eu vejo, eu entendo, assim, não com certezas, mas com algumas questões para a gente pensar. Primeiro, quando chega essa notícia, não, tem um procedimento, as pessoas querem adotar, né, e existem muitas informações sobre adoção no senso comum, muitas coisas que circulam, e aí as pessoas tendem a ver o procedimento de habilitação como uma burocracia do judiciário. Será que é uma burocracia do judiciário? E o que eu penso que a Ana falou da reunião informativa, lá na primeira vara, eu acho que ainda tem a reunião informativa. Só o próprio pretendente entrar numa sala e perceber que existem várias pessoas que, assim como ele, têm o desejo de adotar, já causa, né, já faz com que ele comece a se aproximar dessa visão de adoção que transcende o senso comum. E até, principalmente dentro da vara da infância, da visão da adoção como um direito da criança. Então, essa passagem, que eu acho que a habilitação para adoção, assim, eu vejo como um processo, né? Deixa eu passar aqui para não... E é um procedimento, é uma aposta, não é uma garantia. Então, às vezes, eu me preocupo quando, às vezes, a gente trata a questão da devolução como uma habilitação mal feita. Eu não vejo dessa maneira. A minha experiência, assim, às vezes, fazendo uma comparação, talvez não seja muito boa, mas é que me ocorre. Às vezes a pessoa num parto faz o pré-natal, vai a todas as consultas, tudo maravilhoso, chega no parto, tem complicações, né? Então, não necessariamente a habilitação ela é a garantia, mas é sempre uma aposta quando o trabalho é feito, né, de uma forma séria, organizada, consciente. E aí eu trouxe aqui um texto da Silvia Zornig, que fala que esse processo de tornar-se pai e tornar-se mãe, ele se inicia muito antes da chegada do filho. Então a gente também não pode pretender que a pessoa participou em 3, 4 reuniões, vai mudar. Então a questão ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla. Essa questão da construção da parentalidade vão estar em jogo várias outras questões que remontam à própria história de vida daquele pretendente. Só que o que a gente vai oferecer na habilitação para adoção? Um espaço também de acolhimento, e aí tem uma autora, acho que é a Gilberte, que fala colocar palavras onde havia silêncios, né? Onde a pessoa possa um pouco se indagar sobre aquele projeto, e aí a importância de oferecer espaços que favoreçam justamente essa participação ativa do pretendente. E aí é o trabalho que, pessoalmente, eu acredito, me preocupa muito qualquer tipo de habilitação que seja exclusivamente com palestras, porque da forma como eu entendo, a gente precisa realmente fazer com que o pretendente comece a criar suas próprias associações. E para isso o grupo é um lugar privilegiadíssimo. Eu tive a possibilidade de participar do procedimento de habilitação antes de haver grupo, né? E assim, era muito diferente. Quando a pessoa entra num grupo, quanta coisa que ela nem tinha pensado começa a aparecer, começa a fazer questão.
Então, essa fase importante, né, que é desse procedimento de habilitação, e principalmente que durante esse percurso da habilitação, a filiação adotiva ela começa a ser encarada como uma forma legítima de filiação, que tem diferenças e semelhanças em relação à filiação biológica, mas é uma forma legítima. Não é uma filiação de segunda categoria, não é um prêmio de consolação, e é por isso também que a gente tem que ser firme nessa questão de que a habilitação não é uma burocracia, porque a pessoa às vezes quer fazer uma fertilização assistida, vai a consultas, vai a médico, pede empréstimo, viaja para São Paulo, assim, tem um procedimento super... Aí quando você fala, não, tem que ir numa reunião. Mas é muito trabalhoso ir na reunião para adoção. Então vamos entender também, né, toda essa contextualização, e daí eu acho que a importância dessa... E também de todos nós, a gente está ciente também dessas questões, que a gente começa a entender a adoção como um direito da criança. Aí, para falar um pouco dos grupos de apoio à adoção de forma geral, eles possuem como a causa da adoção legal, segura e para sempre. Tem vários grupos de apoio, a gente está vendo aí, cada um com as suas particularidades. E também um grande poder de articulação, né, junto à sociedade civil, poderes legislativo, executivo, judiciário, frente parlamentar pró-adoção, quantas conquistas, muitas vezes os pais adotivos, Silvana daqui sempre fala, gente, na hora de todo mundo vir reclamar que não tem direito à licença maternidade, não sei o que, todo mundo está reclamando, mas vamos também nos organizar, vamos até a LERJ, vamos fazer frente para passar essa votação. Então as pessoas começam a entender também que elas precisam se mobilizar para que algumas coisas passem a funcionar da forma como elas imaginam que é a mais justa e a mais ideal. E aí vou falar especificamente do grupo Café com Adoção, né, que eu já falei que eu coordeno desde 2002 com a Solange, nossa parceria aí de 17 anos. E desde então a gente tem reunião mensal, aberta e extraprocessual. E importante, não tem nenhum tipo de relatório que a gente faça com relação à participação de ninguém no grupo. E foi interessante que esse grupo, ele surgiu sempre surgiu de início como uma demanda espontânea. As pessoas iam convidadas e a gente tinha um grupinho que é sempre assim, a gente tinha reunião fixa todo mês, não tinha que fazer agendamento prévio, era sempre na segunda, terça-feira do mês, aquele espaço, as pessoas sabiam que a gente ia estar lá, né? Eu e Solange, o grupo, e aí a gente sempre organizou, cada vez com uma temática, ou então algum tema que o próprio grupo sugerisse, e ele foi funcionando assim. Só que em 2009, 2010, teve uma particularidade lá na Vara da Infância, que é um grupo que funciona dentro da primeira Vara da Infância, inicialmente é um projeto, né, da Vara da Infância, e é importante também ressaltar que durante esses 17 anos já houve vários juízes da infância e o grupo sempre continuou e com bastante autonomia com relação ao trabalho que é desenvolvido. E aí, nessa época, 2009, 2010, a gente vivia um tempo de espera de até um ano para a participação no início do grupo de habilitação para adoção, que era o grupo fechado, que era realizado pela equipe técnica da Vara. Então, tem uma diferença, que é o grupo de habilitação e o grupo de apoio. Inicialmente, existia o grupo de habilitação fechado e o grupo de apoio funcionava concomitantemente com os participantes indo de forma voluntária. Lá em 2010, com a mudança do fluxo, o que aconteceu? Os grupos de apoio começaram a participar do fluxo de habilitação para adoção. Então, as reuniões, ao invés de acontecerem dentro do grupo de habilitação, elas foram realizadas no grupo de apoio. E isso trouxe um movimento diferente. Tem uma questão que assim, me chama muito a atenção, é que no grupo de habilitação, daquela modelo que era mais fechado, as pessoas sabiam, tinha ali muito claro o caráter avaliativo. E eu nunca esqueço uma vez
que eu entrei numa rede social, na época nem era, e aí tinha toda a descrição, né? Algum postulante colocou, olha, e dando dicas de como a pessoa deveria falar, de como ela devia se comportar, né? Então a gente, assim, até na época a gente fez reunião de equipe para conversar sobre isso, porque as pessoas já, assim, estavam participando de uma forma até um pouco mecânica por conta do caráter avaliativo, né? E já nos grupos de apoio, a gente acredita que isso tenha diminuído. Então, esse é o fluxo de habilitação agora na primeira vara. Então, a reunião informativa, e aí parceria com os grupos de apoio, 4 reuniões obrigatórias no mesmo grupo, e a pessoa faz no seu tempo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, participa de 2 reuniões e fala, não é para mim, não quero. Não tem problema, ela pode desistir, ela nem ajuizou a ação ainda, você não tem que fazer informação, você não botou todo o cartório para trabalhar, aí o oficial de justiça não tem que intimar para perguntar se a pessoa realmente quer. Então essa eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar nos procedimentos de habilitação para adoção de forma geral, que é o protagonismo do pretendente. Ontem mesmo a gente foi fazer uma reunião de estudo de caso com uma equipe técnica de Piraí, né, da ETIC Vassouras, e a gente via que era um processo muito antigo, que há 2 anos atrás a pessoa falou que queria, depois não falou nada, mas aí o oficial de justiça foi, aí a pessoa nem sabia mais que processo era esse. Então, que muitas vezes, pela essa questão assim, processual, a gente tira esse protagonismo do pretendente, e a habilitação para adoção, a gente realmente precisa que a pessoa queira, né, tá envolvido no processo e tudo. Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Ai, meu Deus. Bom, então, em relação ao trabalho nos grupos de apoio, como também já foi destacado, acho que ele pode funcionar positivamente nos diversos momentos. No procedimento de habilitação, no pós-habilitação, nesse momento de espera do encontro com o filho. A gente tem visto no Café com Adoção que as pessoas têm ido nas 4 reuniões obrigatórias e depois continuam participando ativamente. E agora a gente está percebendo um fenômeno também bem interessante, que é a pessoa trazer seus familiares, né? Trazer os pais ou a futura madrinha da criança. Então o grupo vai ampliando essa rede e vai disseminando essa cultura de adoção, né? Essa visão de adoção que a gente passa a compartilhar, a entender, e as pessoas começam a conseguir olhar para a adoção da sua forma, mas também através dos olhares de todo mundo que está ali no grupo. E eles costumam se sentir muito, muito acolhidos, né? Isso eu acho que faz muita diferença. E essa parceria com o judiciário, que eu vejo assim de mais importante para a gente pensar sobre a parceria dos grupos de apoio à adoção judiciária, que a gente possa atuar de forma integrada. E eu fico, porque eu sou grupo de apoio, mas sou judiciária, né? Então, a minha posição nessa discussão, mas o que eu observo que de uma boa prática é isso, que cada um ciente da sua função, né? E que esse espaço, até a doutora Vânia falou, como é importante que o grupo de apoio divulgue, né, algumas questões que ela, por exemplo, que ela está vendo, divulgação do problema de registrar a criança como se filho fosse, né? Por exemplo, já aconteceu, às vezes, uma vez a gente faz reuniões periódicas com a coordenação da equipe de psicologia, e aí o serviço social, e aí falaram, a gente está precisando que trabalhe, que seja vista essa questão do HIV. Então todos os grupos se mobilizaram para trazer também essa temática, né? Então, justamente, eu acho que é essa integração que vai permitir a sinergia das ações dentro do princípio do melhor interesse da criança. Então, por exemplo, lá no Café com Adoção, a gente tem um grupo de WhatsApp que é bem ativo, né? Às vezes fica... E as pessoas tiram dúvidas, assim, é uma disponibilidade, é uma troca, e um tira a dúvida do outro, às vezes vem uma ansiedade, um dá uma palavra de apoio para o outro, às vezes a gente vai ver e
a gente, assim, a minha participação às vezes nem é necessária, eu pessoalmente procuro também que o próprio grupo vá cuidando dessas informações e dando o cuidado para quem está pedindo ajuda naquele momento. E aí cada um que recebe o telefonema, isso aí vai se movimentando, vai servindo como um incentivo também para os demais. E o que a gente tem visto também muito a adoção de irmãos no nosso grupo nesse momento. Acho que a gente tem 6 casais que fizeram a adoção de irmão, porque é uma coisa que parece que vai contaminando, as pessoas vão trazendo, vão vendo isso como uma possibilidade. E tem sido, assim, muito prazeroso. Realmente, o trabalho em grupo, às vezes a gente fica assim, não, a gente vai trabalhar essa questão. Aí você pensa aí alguns aportes teóricos que precisam ser trabalhados. Aí chega algum participante, fala uma coisa, você fala, não precisa falar nada, já está bem entendido aqui. Então, a gente poder trabalhar com essa riqueza, eu acho que é muito precioso. Eu trouxe uns dados de 2001, que assim, foi um artigo antigo que eu achei que eu e Solange escrevemos em 2001. E na ocasião, na primeira vige, tinha 229 habilitados. E em 2001 não tinha ainda segunda, era a primeira vige, era o que é hoje, primeira, segunda, terceira e quarta vige. Então tinha 229. E somente hoje, tá? 800 hoje. Na primeira edição, na primeira. Pois é, em 2001 tinha 229. Mas olha só, tinha menos gente, mas só tinha 1%, Paty, dos pretendentes que aceitava adotar crianças de até 4 anos, 1%. E 11% que aceitava adotar crianças negras. E agora, eu até botei aqui no CNA os dados, e eu tinha esses dados de 2017, de julho de 2017, 50,72%, 51%, e agora em maio já subiu, 57%. Então, dos pretendentes do Brasil aceitam adotar crianças negras. Então, é muita diferença quando a gente para pensar, né, o que a gente já caminhou nesse perfil, né, nessa compreensão da adoção como forma legítima de filiação, e aí 15% disponibilizam para adotar criança até 4 anos. Esses são os dados do CNA, né, só trouxe para mostrar, só acessar, eles estão disponíveis. E para fechar, acho que a gente já falou sobre isso, que os encontros como esses espaços privilegiados também para os profissionais envolvidos, acho que isso também é legal de falar, porque é uma oportunidade que a gente tem de observar os aspectos teóricos ali na prática, porque a gente tem ali um contato, uma enormidade ali de famílias, de situações, você começa a ver algumas situações se repetindo, e ali é um campo muito grande de pesquisa. E a gente tem observado também, eu acho que é a nossa responsabilidade também com a academia, na disseminação dessa visão da adoção. Porque muitas vezes, até na época mesmo de livros mais antigos da psicologia, se associava enormemente a criança que é adotada vai ter algum problema. E a gente observa que essa premissa ela não é verdadeira. Bom, então o que eu vejo como essa questão dos grupos de apoio e o judiciário, principalmente a parceria, que a gente possa caminhar juntos, mas cada um sabendo os seus limites, as suas possibilidades, né? Os grupos acho que funcionam como um braço, muitas vezes, do judiciário. As equipes, como foi falado aqui, às vezes não têm pernas, mas também é preciso que as equipes se aproximem, né? Acho que a Ana falou bastante sobre isso, se aproximem dos grupos e os grupos se aproximem, que a gente possa trabalhar em conjunto, cada um com a sua especificidade, porque com certeza isso vai trazer benefícios ali nas adoções, nessa questão que eu vejo muito forte assim também da ampliação do perfil. Acho que é isso. Eu botei aqui também uma bibliografia rápida e muitos desses tópicos que estão falados aqui estão naquele livro que é Adoção, o Direito de Viver em Família,
que foi organizado pelo Sávio, pela Bárbara, e fala um pouco da trajetória dos vários grupos à adoção aqui do Rio de Janeiro. É uma publicação interessante, né? Também quem tiver interesse, aí tem aqui meu e-mail, estou disponível para conversas, para as trocas. Obrigada pela atenção de todos.